Ô meus irmãos, não tem coisa melhor do que a gente aprender com a palavra de Deus. O que é que nós devemos fazer? Qual é a nossa atitude? Por exemplo, o livro de Eclesiastes, capítulo 3, o último versículo, é o versículo de número 22. O rei Salomão, que era o homem mais sábio que houve no mundo, ele escreveu o seguinte para mim e para você, mas não foi a sabedoria dele, a sabedoria do Espírito Santo que fez ele escrever. Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras. Tomara que você só faça boas obras, para você sempre se alegrar nela. Graças a Deus que Deus me permitiu fazer essa obra, Deus me permitiu ajudar essa pessoa, graças a Deus que Ele faz a obra na minha vida, e é bonito. Eu lembro uma vez, era inverno lá no Rio, estava chovendo, mais ou menos esses dias que estava chovendo aqui dia e noite, aqui parava, chovia, e estava muito frio. Apesar do Rio não ser frio, tem dia que também esfria lá. E eu saí da igreja e passei assim umas 3 casas, tinha uma loja de sapato, e tinha um garotinho mais na frente lá, agachado assim, pobrezinho, pé molhado, tremendo. Aí eu falei assim, deixa eu falar uma coisa com você, você gostaria de ganhar um tênis? Eu gostaria, então vem cá comigo. Aí cheguei lá na loja, falei, qual é o número do sapato dele, do tênis dele aqui e tal? Escolhe o que você gosta. Ele falou, eu escolhi o modelo. Aí eu falei assim, agora pega um par de meia para ele também. Enxuga o pezinho dele aí e calça. Deu um pouquinho, o garoto só sorriso. Falei, agora leva essa nota fiscal que o pai pode pensar que você pegou isso aqui. Não, você aí mostra, não, o moço me ajudou e pegou. Mas o garoto estava tão feliz, ele queria me abraçar, queria fazer tudo. Então, o que é coisa boa? Uma obra dessa alegra o seu coração. Você fez o bem a alguém. E o pessoal passava não queria saber, né? Meu filho, deixa para ele. Não, é um ser humano igual a gente, que está ali precisando. Então nós temos que aprender a fazer boas obras, porque não tem coisa melhor. Tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Fazer obra de caridade, de evangelização, então nem se fala. Às vezes a pessoa está pronta para partir para a eternidade e você sente e não fala nada. Depois você não vê mais a pessoa. Eu podia ter falado. Oi, tudo bem? Quem é você? Deixa eu conhecer você. Está passeando, você mora aqui perto e tal. Aí a pessoa, não, essa vida não presta. Não, você está mal informado, essa vida é boa. Não presta, que você tem, mas eu tenho uma vida melhor para você, que é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai fazer de você uma pessoa poderosa, vai abrir as portas, e amanhã você vai ser uma pessoa próspera, uma pessoa solicitada pelos outros para ficar do lado dela. Então não há coisa melhor do que alegrar-se nas suas obras, porque essa é a sua porção. Nós temos essa porção de fazer a obra e de nos alegrarmos. Claro que também fala das obras materiais, mas é principalmente a espiritual, aquela que Deus dá para você fazer, e você faz, e você melhora. Se a pessoa, por exemplo, ela nunca é patrocinadora, Deus já chamou uma porção de vezes. Não, eu não tenho condição, não dá, não sobra, mas não dá e não sobra, porque você não atende a Deus. Ninguém é obrigado. Mas quando Deus diz que dá a chamada para você e diz até a quantia, está lá em 2 aos Coríntios 9:10. É Ele que dá a semente ao que semeia. Então não é do seu que você vai dar, Ele quer prosperar você. Aí você começa aquele apertinho que mas aqui era meu. Não, você ia perder de alguma maneira aquele dinheiro. Ele reservou para Ele. Aí você começa a abrir as portas. Aqui teve uma senhora, eu não lembro mais como é que foi, eu sei que o filho ou a filha ia para a faculdade e não tinha jeito particular. E ela se inscreveu patrocinadora e deu, e chegamos lá. E não sei, não tem bolsa de estudo, assim, faz aqui, preenche isso aqui, ganhou a bolsa de estudo.
Quer dizer, Deus faz a coisa, mas a pessoa fecha o coração. Se Deus não chama, não vem. Eu não quero ninguém que Deus não está já chamando. E digo mais, se Ele chama, Ele diz a quantia, porque Deus não é de confusão. Você tem que ter certeza que foi Ele. Você percebe assim mesmo. Vou fazer. É um ato de fé e depois, um pouco tempo depois, você está bem abençoado. O que mais aqui agora? Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Quem fará? É agora a nossa oportunidade. O senhor prega muito? Eu prego. Um dia desses, conversando eu e minha mulher com o médico, não, pai missionário, o senhor tem que diminuir, pregar uma vez, de vez em quando. Eu falei, não, eu estou cheio de vigor, eu tenho que pregar. Não, você sabe, eu agradeço o senhor, mas eu gosto de fazer o bem e me sinto realizado. E quando eu vejo, como agora, na Bahia, foi coisa linda as reuniões de lá. Muito abençoada mesmo. E aí nós prosperamos, e aí nós fazemos a vontade de Deus, prosperamos espiritualmente, que a melhor prosperidade é você ter uma direção para tudo. Você chegou o problema, Deus toca no seu coração e você faz aquilo. Amém? Só isso por enquanto agora, em nome de Jesus. Eu comecei no culto anterior falando de Ló, o sobrinho de Abraão. E tem muita coisa para falar do Ló aqui. Está lá no livro do Êxodo. Vamos para o Êxodo agora, capítulo 13. O Abraão voltou do Egito. Lá estava uma fome tremenda. E quando ele veio lá da terra dele, de Ur dos Caldeus, o pai dele veio com ele, fizeram uma parada numa cidade da Síria chamada Harã. Eles andaram a pé, ou em nome de animal, 950 quilômetros. Não é brincadeira, naquele tempo. E tinha que andar perto de onde tinha pastagem para os animais. Eles levavam os animais. E que deve ter durado 2, 3 meses aquela viagem. Porque quem carrega a vaca e se forçar muito, depois ela morre. Então ela tem que ir no passo dela. Ela vai tranquila, vai, e desse jeito. Até que eles chegaram a Harã. E o pai dele estava com 206 anos, morreu em Harã. O pai era o sistema patriarcal, quem mandava na família era o pai, apesar dele já ser um homem quando saiu de Harã estava com 75, casado e tal, mas o pai que mandava. Aí chegaram lá, lá morreu, ficaram um tempo, não sei quanto tempo ficaram, o Tera, que é o pai dele, morreu, e o Abraão então seguiu, e levando o Ló, que era o sobrinho dele, filho do irmão mais novo dele, que morreu. Aí o Abraão criou o filho com carinho, ensinou tudo a ele e fez com que ele também prosperasse. Aí estava uma fome tremenda, o Abraão foi para o Egito. E quando ele foi para o Egito, levou o Ló também. Todo onde ele ia, levava os rebanhos dele, alugava pastos, deixava lá, vendia, comprava, era meio cigano eles, né? Faziam negócio. E o faraó se encantou com a mulher dele e tomou a mulher dele. Aí Deus foi, antes que tocasse nela, Deus disse para ele assim, você é homem morto, hein? Essa mulher é casada e tal. Mas ele disse que era irmã dele. Não mentiu não, porque ela era irmã mesmo por parte de pai, não de mãe. Então ele casou-se com ela. Naquele tempo valia essas coisas, estava crescendo a humanidade e tal. Depois Deus foi proibindo certos casamentos. Aí, bom, o Abrão, versículo 1, subiu pois Abrão do Egito para a banda do sul, ele e a sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. O Ló era o queridinho dele, ensinava o Ló, fazia tudo, e o Ló estava prosperando. E diz assim, e Abrão, ainda não era Abrão, muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez a sua jornada do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Quando ele fez o altar, invocou, e agora tornou a invocar voltando. E aí tem um caso aqui que o Ló já vai mostrar que ele não estava muito bem espiritualmente, não. Diz assim,
e não tinha capacidade a terra para poder habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar muitos. E houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, o Ló não fez nada. Deixa eu explicar aqui para você. Tem muito cristão que é assim, está tendo recurso, não reconhece o erro. E ele deveria ter falado: pastores meus, reuni todos eles, eu vou mandar vocês embora. Eu vou dar até do meu gado para o meu time, porque se eu sou alguém hoje foi porque ele me criou. Agora vocês vêm brigar com os pastores dele? Que negócio é esse? Mas talvez até um jeitinho lá ele incentivava essa briga. Aí o que ocorreu? E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e teus pastores, porque irmãos somos. Ele é sobrinho, irmão, é família, somos família. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres para a esquerda, irei para a direita. E se para a direita escolher, irei para a esquerda. Por que ele falou isso? Quem propõe algo tem que dar a opção do outro aceitar ou não. Eu tinha uma sociedade de roupa quando era jovem com um irmão mais velho. E não estava dando certo algumas coisinhas ali. Aí um dia eu cheguei e falei assim: vamos parar hoje a nossa sociedade. Vamos calcular quanto nós temos, quanto temos para receber e para pagar. E o que ficar vai ter que pagar o outro. Agora eu estou lhe propondo, porque eu baseei nessa palavra, eu não tenho direito de escolher. Eu pergunto: vou te passar tudo. Nós temos tanto, tem que pagar tal. E se eu ficar, eu vou te pagar esse tal. E se você ficar, tem que pagar. Agora você escolhe. Você sai ou fica? Ele pensou, eu fico. Eu vou cobrar, hein? Não, pode cobrar. E não me deu prejuízo, não. Então ficou, eu saí, fui fazer outras coisas, porque não estava dando certo. Eu sendo um rapaz de Deus, ele ainda não era, e começou a ver, até que um dia ele viu. Mas ainda não estava completo a mudança na vida dele, não. Eu falei assim, tudo que eu pegava, que eu tinha o lucro, eu dava o dízimo. Esse otário. Rapaz, o que é isso? Rapaz, você cresceu dentro da igreja. E você conhece a nossa família por parte de pai, que eles são pessoas honestas. E você não está dando dízimo por quê? Eu sou bobo, dinheiro para pastor. Que pastor, rapaz? Para com isso, isso é para a igreja. É porque Deus mandou. Aí um dia eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma prova hoje. Nós vamos sair daqui, o lugar chama Morro Agudo, ali depois de Nova Iguaçu. E tem uma rua que passa os ônibus, nós nunca fomos lá. Chama-se Manuel Teixeira. Nós vamos começar essa rua do início ao final. É casa de pobre, é barraco, é casa melhorada, é tal e tal e tal. Nós vamos vender. Chegou a tarde, ninguém tinha mais nada nas bolsas. E se recebia depois. Marca os seus cartões, eu vou marcar o meu. 2 meses depois, fomos acertar contas. Eu falei assim, quantos dos seus cartões você levou prejuízo? 11. E o seu? Nenhum. Ficou assim, rapaz, seja fiel a Deus, rapaz, Deus abre a porta. Ele ficou tão forte nesse negócio de dízimo, que o pastor que nós frequentava a igreja, o nome dele é Adilson, chamava dele Adízimo, porque ele pegava e ia lá e entregava o dízimo. Aí veio brincar, o Adízimo está aí? Mas ele queria porque viu que o negócio é sério. Irmãos, não tem coisa melhor do que quando nós andamos com Deus e respeitamos a palavra. Se é dele, é dele. Se é meu, e acabou. E tem que ser assim. Então o Abraão falou com ele, e você sabe qual que ele escolheu, né? Ele olhou bem assim, à esquerda, eu vou para lá. Porque era cheio de águas, lugar bom para plantar e colher. Enriqueceu. Mas, vou deixar para o próximo culto, eu vou falar. Perdeu tudo depois. E se não fosse o Abraão, ele teria ficado no prejuízo. Olha só,
O tio ficou no prejuízo, mas não guardou ódio. E aconteceu tudo isso. Eu vou agora ter que passar para outra mensagem, senão eu me perco aqui e eu tenho que falar com você. E essa está tão gostosa, é quando Israel saiu do Egito. Aparentemente, vou lhe mostrar, ele saiu do Egito, o faraó deixou. Aí Deus passou por aqui, e eles passando aqui, eles não iam passar pelo Mar Vermelho, iam embora, tinha caminho. Eles poderiam ter ido um pouquinho mais ali e já entrado em Israel. Mas Deus queria que eles dessem uma volta. Aí Deus falou com Moisés: Moisés, o faraó, presta atenção no que ele falou, é Êxodo agora, capítulo 14. Nós estamos aqui no Gênesis, é o livro seguinte. Deus sabe fazer a coisa, irmão, porque Deus disse que ia tirá-los do Egito e levá-los para Canaã, e Deus iria levar, eles não tinham que duvidar. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampe diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Baal é monte. Então o faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó, isso é Deus falando, para que os persiga, e ser glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Deixa eu explicar para você. Deus tem presciência, Ele sabe tudo que vai acontecer comigo, até o meu último momento, e com você, tudo. Quando você busca Deus, Ele vai mudando você para poder sair fora daquilo que poderia ser trágico para você. Mas a pessoa às vezes não vai, ou vai, mas não vai com o coração próprio, como o Ló, que nós vamos ver mais na frente, coração total na mão de Deus. Aí Deus disse: eu vou endurecer o faraó para perseguir vocês. Então ele, que podia ter ido aqui perto da faixa de Gaza, que a gente vê no mapa, passando aqui, descendo um pouquinho para o sul, indo para Beceba, ele chegou aqui, Deus mandou que ele fosse. Aí Deus mandou que ele voltasse e que fosse aqui, e o faraó tinha espiões atrás deles para ver. E que tinha aqui um vale, altas montanhas de lado a lado, e Deus mandou: entra aí. E deram numa praia que cabe ali uns 4 milhões de pessoas, eram 3 milhões. Mas ainda não tinham passado o Mar Vermelho, não. Mandou ali, não sabiam o que ia fazer. Agora vem o faraó com todo o exército dele, 600 carros escolhidos dos melhores, e os outros carros, soldado a cavalo, soldado de tudo quanto é jeito ali, para poder acabar com eles. O faraó ia matar todo mundo se ele não voltasse. E o que ocorreu aqui? Vamos ficar aqui na palavra para você entender. Assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e do seu servo contra o povo, e disseram: por que fizemos isto, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e os capitães sobre todos eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse Israel. Por os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos, e todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-os acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Deixa eu explicar uma coisa. Quando você teme, tem medo que alguma coisa ruim lhe aconteça, e vai acontecer se você não mudar, é porque você não está completo em Deus. Porque quando o Espírito de Deus habita em você, você tem uma força sobrenatural. Seja o que for que venha com você, você está calmo, decide, ora e Deus resolve o problema. Mas se você não está completo, você não abre o coração para Deus, você não aprendeu a adorar, isso é uma fase muito gostosa, se abrir, Deus visitar o seu coração, você chega à emoção de chorar, de alegria diante de Deus, não de desespero.
Aí você não conhecendo isso, você tem medo, você talvez faça a coisa errada, toma a decisão errada. Por quê? Porque você não está completo. Ele diz na Bíblia, na palavra dele: e servireis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, com toda a vossa alma e com todas as suas forças. Esse ponto não é para forçar ninguém, mas você vai aprender e vai querer mesmo. Aí você vai só alcançando bênção, alcançando bênção. Isso, a nossa história mostra milhares de pessoas que assim o fizeram e foram abençoadas. E Deus então abençoa a pessoa. Então eles estão ali desesperados para poder ir, e chegando lá, vão pegar todo mundo, vão acabar com todo mundo. E o que ocorreu, missionário? Aí os israelitas, o 11 agora: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos egípcios? Querem voltar para o Egito, não queriam sair. Pois que melhor nos fora servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vireis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Irmãos, ter Deus pelejando pela gente, a gente nem sabe do que ia acontecer, e lá no céu Ele vai mostrar. Tal dia acontecesse com você. Mas como você estava na minha presença, eu não deixei. O inimigo, eu sempre digo, ele arma um laço para você, você não sabe nada. Nós somos como ovelha, bobinha. A ovelha chega perto do lobo, faz até carinho nele. Ele está ali para matá-la. Aí tá, o inimigo fez um laço aqui. Quando você vai pisar, Deus põe o pé dele junto. Puxa. E sai de fora, porque não consegue. Isso é uma porção de vezes que você andando com Cristo, você vai ter notícia para contar, uma atrás da outra, do que Deus já fez. Aí o Moisés diz: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Deixa Deus pelejar por você. Quando você tiver, se você é de Deus e está melhorando, Deus já está agindo em você. Mas se você é de Deus, e então você sente que uma coisa ruim vai acontecer. Quando acontece comigo, eu só digo assim: eu tenho uma aliança com Jesus. Porque Ele diz: eu não te deixarei, não te abandonarei, 1000 cairá ao seu lado, 10.000 do direito, não serás atingido. Pode ter certeza que é desse jeito mesmo. Aí você está com uma confiança grande, você nem fica: ah, Deus, por favor, me ajuda. Não, o Senhor está comigo. Você está fazendo a vontade dEle, você está aprendendo dEle. Se mais Ele quisesse que você soubesse, Ele já teria ensinado. Mas tudo é por etapas, para você não ser uma pessoa que vai sofrer de guludice, comendo tudo ao mesmo tempo. Então disse o Senhor a Moisés. E Moisés está orando lá: Deus agora, porque clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás deles. Entre no mar atrás dele. E eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército e nos seus carros e cavaleiros. E os egípcios que lá ficaram no Egito saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavalos. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Faraó, de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. De uma hora para outra, ele não estava conseguindo atingir Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ou outro. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Agora preste atenção. Deus fala aqui, e não é mentira, que é verdade, tudo que Deus fala é verdade,
que ele mandou um forte vento oriental. Ele estava exatamente atravessando, ia em contra ao vento. Um forte vento, ali tinha os gados, ali tinha crianças, ali tinha idosos, e esse vento não derrubava ninguém, mas abriu o mar, de tão forte que era. O vento de Deus só pega o inimigo, meu irmão. A gente não sofre nada, você não tenha medo. Agora, quando você desespera, você tira a proteção de Deus. Não desespere, não, Deus está comigo, eu sou de Deus, e não vai acontecer isso aqui. Até na minha rua você pode dizer, aqui é uma rua abençoada, porque onde você está, você deve orar por todo mundo, não tem nenhum inimigo. Peça para eles poder até em olhar para você, já sentir que pode se converter. E você fica firme com Jesus, e Jesus vai ficar firme com você. Mas não deixe um buraquinho para o inimigo entrar, porque se ele entrar, ele arrebenta com você. A Bíblia diz que Deus é um escudo ao nosso derredor, um escudo de fogo. Porém, aquele que atravessar o muro, uma cobra o morderá. Então não atravessa, fique dentro do muro e confiando em Deus. Vá viver a vida, se alegre, faça a vontade de Deus e você vai ver que 1000 cairá ao seu lado, Salmo 91, 7. 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Versículo 10, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Acabou. Viva dessa maneira que você vai ser uma pessoa abençoada. Amém? Amém. Vamos ver agora o testemunho da novela da vida real. Esse aqui veio de Encruzilhada do Sul. Mas está dando tanta novela do Sul agora, os gaúchos está todo mundo buscando Jesus. Que coisa linda. Então vamos ver o que Clara sofria agora em nome do Senhor. Em 2019, aos 51 anos, Clara começa a sofrer com intensa hemorragia e dor na região abdominal. Após realizar vários exames, ela descobre o diagnóstico de adenomiose, que é quando o tecido que reveste a cavidade do útero cresce de forma normal. Esses fragmentos se inflamam, levando ao aumento do sangramento menstrual e a cólicas intensas. Começou assim que não queria parar a menstruação mais, né? Vinha muito sangue, que vinha bolas de sangue, que eu me sentia fraca. Um pouco triste, pálida, com a cor feia. Aí ela me dizia que estava com muita dor, assim, no abdômen. Ela já estava em ponto que eu ficava com tanta dor que eu não conseguia mais a me mover. E nem a respirar, foi um ponto que eu tinha que segurar a respiração. E tinha noites que eu achava que eu ia embora mesmo, ia falecer de tanta dor. E ela se queixava bastante, a pressão dela às vezes subia bastante, pela medicação que ela estava tomando, né? Causterização, tudo, mas não adiantou, aí eu tinha que fazer injeções, também não adiantou. E o médico dizia que tinha que ser feita uma cirurgia, né? Eu assistia sempre o Show da Fé. Sempre orando junto com eles, com o pastor Jaime, o missionário Soares. Orava, consagrava água, passava água, ungia também com óleo. E ela sempre na fé, ela nunca desanimou. Em 2021 que houve a cura, porque a hemorragia já tinha começado, já fazia 2 anos e 4 meses. Quem foi e me curou foi Deus mesmo, né? Orando, jejuando. Nunca mais teve hemorragia, ela está curada, para a honra e glória do Senhor. Com essa batalha vencida, Clara segue firme na presença de Deus, mas em abril de 2023, ela sofre uma queda e rompe o ligamento do joelho direito, ficando impossibilitada de caminhar. Fiz os exames e tudo e não estava quebrado, só que torceu muito. E o joelho, tudo, a dor era assim uma loucura. E ela teve ruptura de tendões, de menisco, que ela teria que fazer uma cirurgia, porque o joelho, a perna dela estava bem comprometida. Ficou bastante tempo sem caminhar, mas nunca desanimou. Eu conseguia parar em pé para fazer as coisas só assim na pia, no fogão. Só que aí o peso era só na perna esquerda. Apareceu uma dor atravessada em cima do meu pé esquerdo e virou que parecia que eu tinha acidentado, era esse outro já. Ela me disse,
eu não aceito isso, eu não vou fazer essa cirurgia e eu vou ser curada. Clara determina que o cirurgião dela será Jesus. E após 2 meses persistindo em oração, num ato de fé, ela faz a campanha da farinha na Igreja da Graça local. Ali, Jesus fez o joelho dela ficar novo. Campanha da farinha. E aquela farinha eu coloquei no álcool que eu passava na perna. E ali eu orava a Deus. E ali, passou uma semana, eu já passou aquela dor nas minhas pernas, aquela fraqueza que eu sentia nas pernas e aquela dor. Eu foi só me afirmando. E agora ela tá feliz de novo, tá andando, tá fazendo o serviço dela, trabalhando para fora. E Deus curou totalmente, aí não sinto mais nada, para honra e glória do Senhor. E eu que trabalho na saúde, eu sei que o caso dela era bem sério. Às vezes as pessoas até ficam com sequela, tem que passar por uma cirurgia e às vezes fica com sequela ainda. Hoje eu tô curada da hemorragia e da sequela do tombo e tô muito bem, graças a Deus. Tô curada para honra e glória do Senhor Jesus. Hoje pode ser seu dia, meu irmão. Você já ouviu bastante aqui hoje, apesar de eu ter falado rápido com tanta matéria, mas você pegou aquela revelação da palavra, entrou no seu coração, te alegrou. Segura firme, porque ali está o poder de Deus para fazer aquilo que Ele prometeu. Maestro, a primeira pergunta, por favor. Missionário, é errado fazer doação de órgãos? Não, eu acho que é uma coisa até bonita, né? Se eu morrer, o que aproveitar em mim? Se tem algo que aproveita, faça bom uso, porque a terra vai comer mesmo. Mas depois, na ressurreição, Deus sabe trazer tudo junto. Deus sabe até, e você sabe até uma fração de milímetro, que é o micron, depois o nano, sabe de tudo onde vai estar aquela parte mais pequenininha, Ele vai trazer. Segunda pergunta. Missionário, diante das guerras atuais, como é possível não ter medo do fim? Não, eu não tenho nada com o fim. O fim, quando chegar, não é para nós somos de Jesus. Para nós vai ser o começo, a gente vai tudo para o céu para poder, para o mundo de Deus, né? Viver lá para toda a eternidade, nunca vai ter fim. Coitada de quem não se converte. Jesus falou sério, ele não está brincando. Se você morre em pecado, você vai para o lago de fogo e enxofre, que é um abismo sem fundo, e nunca mais vai sair de lá. Para que se arriscar? Fica firme com Deus que você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Vamos agora abrir o coração, por favor. Missionário, o mal está afetando minha vida há tanto tempo. Vejo vultos, ouço vozes e sinto coisas tão ruins que nem consigo descrever. Estou com medo. Admito estar desorientado e sem saber o que fazer. Missionário, me ajude a ter sabedoria para enfrentar essa situação. Eu acho que não precisa de muita sabedoria, não. Só você chegar com um pastor, um dos nossos, também tem outras igrejas que fazem isso. Aqui eu posso garantir. E você chegar para ele e contar. Ele vai orar. Isso parece perturbação espiritual. Com uma oração forte ali, ele manda tudo embora e você fica liberto. Eu tinha um amigo no Rio que disse assim, rapaz, eu quando estou muito chateado, assim, meio loucão, eu vou lá na igreja, exoro, eu faço um sacudimento, vai tudo embora. Desse jeito. Mas o seu parece ser perturbação, mas o pastor dá jeito nisso. Agora vamos ficar de pé que nós vamos orar. Quem está com o casamento bem balançado aí, pessoal, ponha, porque o negócio é sério. Vamos orar, o pastor Jaime vai chegar agora, eu e ele vamos orar. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, estamos chegando diante de Ti. Agora é o momento certo, Pai, em que o Senhor vai visitar esse povo. O Senhor vai tocar nessas pessoas. Nós vamos vê-las curadas agora. Oh Deus, em nome de Jesus, eu assumo a autoridade que Jesus me deu sobre todo o poder do inimigo. Eu entro diante de Ti agora para amarrar toda a força maligna e exigir a saída agora. O mal, você vai sair dessa pessoa, você vai bater em retirada, você não pode continuar, você está proibido de ficar. Eu estou falando agora
agora em nome de Jesus. Você vai embora agora que eu estou mandando. Você não pode tocar neste homem, nem nessa mulher, nem nessa moça, nem nesse idoso, nem na criança, naquele que está lá no hospital, que é da família dessa pessoa. Nós proibimos agora, nós estamos mandando ele embora. Vai orando sério, vai falando com Deus, vai tomando posse agora. Eu repreendo toda a dor que está nessa pessoa, eu repreendo todo o mal que entrou na vida dela agora. Eu estou mandando agora sair agora, é no nome de Jesus de Nazaré. Tenha liberdade agora para fazer a obra que Jesus mandou que você fizesse. Você vai desfrutar da bênção agora, pois eu paraliso toda a ação do inimigo. Chega comigo agora e com o pastor Jaime, diga assim: em nome de Jesus. Outra vez, em nome de Jesus. É agora, hein? Em nome de Jesus, sai todo mal. No nome do Senhor Jesus, eu levanto a voz, unindo a minha fé com a de vocês, e digo ao mal: sai, vai embora agora. Nós exigimos a todo mal essa neoplasia maligna, esse câncer que está roubando a paz da família. Nós repreendemos em nome de Jesus, porque o poder está no nome de Jesus. Pode ter metástase, porque para Deus não há impossíveis. E eu digo: fora, sai, manda. Ele disse: em meu nome, determine, determine, determine agora. Exija que vá embora todo mal. Fora, saia, em nome de Jesus.